Olha só, a CPI do crime organizado está propondo o indiciamento da galera toda, o PGR, o Toffoli, o Moraes e o Gilmar Mendes, 4 numa leva só. Indiciamento por crime de responsabilidade, ou seja, impeachment no Senado, o que seria lindo, né? Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Bolsonaro diz ao STF que o irmão de criação de Michelle é da família. Documento enviado pelos advogados justifica a ausência de capacitação técnica pedida por Moraes. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou ao Supremo Tribunal Federal que Eduardo Torres, irmão de Michelle Bolsonaro, atua como pessoa de confiança da família. Em documento enviado ao ministro Alexandre de Moraes nesta segunda-feira, os advogados negaram a função técnica de cuidador de saúde. O objetivo da presença de Torres seria oferecer suporte doméstico e auxílio direto ao ex-presidente em períodos de ausência da ex-primeira-dama. Segundo os defensores, essa assistência ocorre desde 2018, após o atentado sofrido por Bolsonaro durante a campanha eleitoral. A manifestação jurídica ocorre em resposta à cobrança de Moraes por qualificações profissionais para autorizar o acesso de Torres à residência. O ministro havia pontuado que não foram apresentados certificados de enfermagem ou de técnico de saúde no pedido inicial. Na decisão anterior, o magistrado ressaltou que Torres foi descrito apenas como irmão de criação da esposa do réu, sem as competências exigidas. Agora a defesa reforça o histórico de apoio familiar de Eduardo para garantir a sua permanência na rotina doméstica. Moraes ainda não analisou o pedido. E Jorge Seife pede asilo político nos Estados Unidos para Alexandre Ramagem. Deputada acionou a embaixada americana. É isso mesmo. Senhoras e senhores, boa noite. Como já foi amplamente divulgado por vocês, nós hoje pela manhã, após sabermos de tudo que está acontecendo com o Ramagem lá nos Estados Unidos, protocolamos junto à Embaixada Americana aqui em Brasília um reforço para ser analisado o pedido de exílio político do Ramagem nos Estados Unidos. Para que vocês entendam, o Ramagem, quando foi para lá com sua família, fugindo dessa perseguição implacável que a direita brasileira, Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Eduardo Tagliaferro e tantos outros sofrem hoje, o processo dele nos Estados Unidos é um processo realmente burocrático e lento. E hoje ocorreu a prisão dele, a detenção, melhor dizendo, por parte do ICE, que é a Polícia de Imigração. Então, o que nós fizemos? Já vários parlamentares estão assinando também, subscrevendo. O que nós pedimos, explicamos, inclusive mencionando vários trechos da decisão do ministro Fux, no julgamento do 8 de janeiro, várias das decisões, várias menções à decisão do ministro Fux, para que a embaixada conceda, fiz 4 pedidos, mas o principal, que a embaixada americana dê ciência ao presidente dos Estados Unidos da América, dê ciência ao Departamento de Homeland Security e de Imigração, para que o processo do Ramagem, que já está devidamente protocolado nas instituições, lá no órgão de imigração americano, seja priorizado e seja analisado, para que o Ramagem não seja, porque a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal já tinham pedido de extradição do nosso colega delegado Ramagem. Então, nós reforçamos o pedido à embaixada, aqui em Brasília, devidamente protocolado, perto das 11 da manhã, com subscrição de vários senadores e deputados, que ainda estão em deslocamento, acredito que até amanhã, estamos com 11 assinaturas. Vamos ter mais assinaturas de mais deputados e mais senadores, pedindo, sensibilizando a Embaixada Americana que analise o pedido de asilo político ao deputado Ramagem. CPI do crime organizado. Decisão final sobre o indiciamento de ministros do STF cabe ao Alcolumbre. Caso aprovado, o relatório final do colegiado seguirá para análise da mesa diretora do Senado.
O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado, apresentado pelo senador Alessandro Vieira nesta terça-feira 14, se aprovado pelo colegiado, seguirá para análise do presidente da Casa, Davi Alcolumbre. O relator pediu o indiciamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, e do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Diante disso, a decisão de colocar o relatório com os pedidos em votação na comissão especial cabe ao presidente da Casa. As medidas do texto só se tornam válidas a partir desta segunda validação. De acordo com o que explicou o senador Alessandro Vieira, o crime de responsabilidade é uma infração de caráter muito mais político. Então ele é investigado, processado e julgado pelo Senado. Se a maioria da CPI aprovar o relatório, Alcolumbre passará a controlar os desdobramentos das denúncias. Uma eventual condenação poderá levar ao impeachment dos magistrados. No entanto, o presidente do Senado tem se mostrado pouco afeito aos trabalhos do colegiado. Alcolumbre rejeitou na terça-feira 7 o pedido de prorrogação da comissão por mais 60 dias. A pergunta que eu faço e que todos devem estar se perguntando: então para que serve todo o trabalho da CPI se depois vai ser decidido por uma única pessoa se enterra o relatório ou se leva adiante? Alcolumbre deveria estar junto com os ministros no relatório como indiciado, como parte dessa organização criminosa. Omissão também é crime. Todos nós já sabemos que ele não vai fazer nada. Agora eu quero ver o que os senadores vão fazer contra isso. Se vão também denunciá-los por omissão. É o que deveria ser feito. Você concorda? Deixe a sua opinião aqui nos comentários também. Olha só, a CPI do crime organizado está propondo o indiciamento da galera toda. O PGR, o Toffoli, o Moraes e o Gilmar Mendes. 4 numa leva só. Indiciamento por crime de responsabilidade, ou seja, impeachment no Senado. O que seria lindo, né? Assim, eu concordo com o resultado desse relatório, concordo 100%, tem mais, com certeza esse pessoal cometeu crime de responsabilidade. A grande questão que fica é, e daí, né? Porque a gente sabe que o idiota lá do Alcolumbre não vai botar para votar o impeachment no Senado desse pessoal. É verdade que um relatório desse na CPMI do crime organizado pode apontar, de fato, para... pode facilitar um futuro impeachment desse pessoal. Mas sem o Alcolumbre fazer nada, enquanto o Alcolumbre estiver lá, meu amigo, eu acho pouco provável acontecer qualquer coisa. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Cidadão Barriga Verde, Bolson Marley e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o relator da CPI do crime organizado propõe o indiciamento do PGR, do Paulo Gonet, do Toffoli, do Gilmar Mendes e do Moraes, ou seja, a turminha mesmo que a gente sabe que é a turminha da corrupção lá no STF, a turminha podre do STF, né? Veja, esse relatório ainda não foi aprovado, ainda vai ser votado na comissão hoje, mas deve passar, porque tem maioria para passar isso daqui. Só que o problema é que, uma vez aprovado esse relatório na CPMI do crime organizado, o que se faz com isso daqui, né? Quando há indiciamento por crimes comuns, né? Se o crime fosse crime comum, isso seria enviado para o PGR, que o PGR que tem que analisar e fazer a denúncia com base naquele crime que foi investigado pela CPI, né? Agora, nesse caso não é crime comum, é crime de responsabilidade. E crime de responsabilidade é processado pelo próprio Senado. Então, uma vez aprovado esse relatório da CPMI, o que deveria ser aberto é o processo de impeachment contra essas 4 figuras. Contra o Gonet, contra o Gilmar Mendes, contra o Dias Toffoli e contra o Alexandre de Moraes. Além de ser uma coisa bacana fazer isso de uma leva só, ainda dificultaria esse pessoal se defender todo mundo junto, né? Porque, em tese, eles não podem votar em um processo que eles estejam sendo acusados, né? Seria suspeição absurda, seria impedimento completo, né? Mas não é só isso, né? Assim, em tese o processo todo está no Senado, mas ninguém tem dúvida que alguém vai entrar no STF e vai haver um processo equivalente a esse no STF para considerar a situação do julgamento no Senado. De qualquer forma, esses 4 não poderiam participar. O PGR, o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, porque os 4 estão no polo de acusação. Sobrariam os outros para decidirem o destino desse pessoal, né? E aí eu não sei, porque aí realmente... Tirando essa banda podre do STF, ainda assim tem muita gente podre ali, né? Tem o Zanin, tem o Dino, tem talvez o Bessias daqui a pouco.
mas já fica um pouco mais certo de conseguir passar as coisas. Ainda assim, ficaria dependendo do Alcolumbre. O Alcolumbre não vai fazer nada, cara, muito pouco provável. Aqui, ó. O relator da CPI do crime organizado, o senador Alessandro Vieira, afirmou nesta terça-feira que há elementos que, na avaliação dele, comprovam crime de responsabilidade envolvendo ao menos 3 ministros do STF e o PGR, o Paulo Gonet. Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, ministro do STF, e o Paulo Gonet. Na minha visão, o crime de responsabilidade está comprovado, por isso faço um indiciamento. Mais uma vez, indiciamento não por crime comum, mas por crime de responsabilidade. Ele afirmou ainda que não houve até o momento qualquer manifestação dos ministros do STF ou do PGR sobre os pedidos de indiciamento. O relator informou ainda que a sessão de leitura do relatório final, prevista inicialmente para as 9 horas, foi adiada para as 14 horas dessa terça-feira, então daqui a pouco eles estão votando esse negócio. O adiamento da sessão, a pedido da comissão, foi feito para que integrantes da CPI tenham tempo de se adequar de ler o documento de mais de 200 páginas, né? Ele fala que enfrentou restrições, eu não sei o que lá, que queria investigar mais, mas enfim, essa foi a situação, né? Qual o motivo dos indiciamentos? O Dias Toffoli e Alexandre de Moraes proferiram julgamento quando, por lei, seriam suspeitos na causa, procederam de forma incompatível com a honra, dignidade e decoro das suas funções. E o Gilmar Mendes proferiu julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa, o Paulo Gonet por ser patentemente dissidioso no cumprimento das suas atribuições, né? Aqui no relatório está aqui, ó, item 10, indiciamentos, né? Então fala aqui que a CPI apresenta indiciamento, coisa e tal, e aí descreve aqui, a partir de determinado ponto aqui, ó, ministro Dias Toffoli. Artigo 39(2) da Lei 1079, que é a lei do impeachment, né? Proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. Tipo legal e sua finalidade, né? Aí fala aqui que a hipótese normativa não existe dolo específico, nem demonstração de que o julgamento foi proferido em favor do beneficiário na relação que gera a suspeição. O tipo consuma-se com o mero ato de julgar, considerando-se em estado de suspeição. A garantia de imparcialidade no julgador, consagrada no artigo 8º da Constituição da Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de San José, e no artigo 14 do Pacto Internacional de Direitos Humanos, diz que nesse caso o juiz não pode julgar um caso que seja suspeito, e o Toffoli teria julgado isso, né? As hipóteses legais de suspeição e impedimento. Nos termos do artigo 254 do Código de Processo Penal, o juiz é suspeito quando for amigo, inimigo, capital de qualquer das partes. Ele, seu cônjuge, parente, consanguíneo ou alguém até terceiro grau, sustentar a demanda ou proceder ao processo que tenha por julgado qualquer das partes. Tiver alinhamento, aconselhamento de qualquer das partes. For credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes, né? Então, os incisos 1 e 4, que se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes, o Toffoli era amigo do pessoal do Vorcaro lá, e inciso 4, tiver aconselhamento qualquer das partes, né? Tiver aconselhado qualquer das partes. Isso cuida desse negócio, e nesse caso ainda inclui a questão do cônjuge, né? Então, ele cita aqui as outras situações: a transação financeira com o operador investigado, a empresa Maridit, do Toffoli é sócio, transacionou com o fundo Arlim, que é administrado por Fabiano Zettel e não sei o que lá, gravidade qualificada, operador como investigado. Enfim, ele está colocando aqui um embasamento muito forte para impeachment do Toffoli, tá? E depois ele faz a mesma coisa aqui com o Alexandre de Moraes, com o Gilmar Mendes. Aqui, ó, depois vem aqui o Alexandre de Moraes. Aí ele vem aqui várias páginas aqui detalhando todas as lambanças que o Alexandre de Moraes falou sobre as viagens, sobre o contrato com a esposa dele, aquele negócio todo. Aí depois vem o ministro Gilmar Mendes, tá? Suspensão da quebra de sigilo da Maridit e do fundo Arlim. Ou seja, o Gilmar Mendes, quando ele decidiu suspender a quebra de sigilo da Maridit, né? Lembra, né? A CPI do crime organizado tinha pedido a quebra de sigilo da Maridit, aí o Gilmar Mendes puxou uma ação lá que não tinha nada a ver para decidir negar isso daí, né? Aqui, ó, pegou um caso arquivado desde 2023, eu não sei o que lá, uma manobra processual com desvio de relator natural, e então com isso eles entendem que isso daqui é motivo para o impeachment do Gilmar Mendes, né? Então ainda tem outras coisas aqui. Depois, finalmente, o Paulo Gonet também inclui aqui, ó, ser patentemente dissidioso no cumprimento de suas atribuições, que também é uma das causas de impeachment para o PGR. Então, achei lindo de morrer. Tem que ver se esse relatório vai ser aprovado.
E se for aprovado, você vai ter alguma movimentação com isso, né? Isso aí que eu acho que é a parte mais difícil. Ele ser aprovado, eu até acredito que seja aprovado o relatório. Não sei, tá? Ainda vai ser votado agora à tarde. Mas depois disso, né? Quem tem que se mexer seria CPI do crime organizado. Decisão final sobre indiciamento de ministros do STF cabe ao Alcolumbre. Por quê? Porque é o Alcolumbre que inicia o processo de impeachment contra ministros do STF, né? Lembra, quando é crime comum, isso daqui iria para o PGR, e se o PGR decidir, ele vai lá e faz a denúncia e começa o processo contra as pessoas que foram investigadas. Ou abre um inquérito e inicia a investigação adicional sobre as pessoas que foram investigadas numa CPI. É muito raro CPI resultar em alguma coisa de fato. Eu já expliquei isso para vocês várias vezes, né? A CPI ele é um movimento mais político do que propriamente jurídico, né? Do ponto de vista jurídico, é muito frágil as provas levantadas numa CPI, então raramente ajuda em alguma coisa. Mas tem a sua importância política, tem a sua importância de expor para a população brasileira aquilo que está acontecendo ali, né? E nesse caso aqui é diferente. Por quê? Porque nesse caso aqui, o processo todo não é político. Desculpa, o processo todo não é jurídico. O processo todo é político, porque o crime de impeachment também é um crime de natureza política. Embora seja o chamado crime de responsabilidade, ele tem um fator aí de questão política, né? De conveniência política, o impeachment. Então, o único problema que fica é, isso está na mão do Alcolumbre. E está na mão do Alcolumbre, meu amigo, vocês sabem qual é o resultado disso, né? Infelizmente, gostaria que fosse diferente. Gostaria que fosse muito diferente. Acho muito difícil dar alguma coisa. Agora, não deixa de ser uma coisa importante. Esse relatório sendo aprovado, o Flávio ganhando a eleição e a gente conseguindo fazer um Senado mais à direita ano que vem, a gente tem sim a possibilidade de conseguir, de fato, usar esse relatório como base para fazer um pedido de impeachment. Então, isso pode ser útil, sim. Eu só não acredito que vai ser útil agora, neste momento, né? Enquanto for o Alcolumbre o chefe do Senado, acho pouco provável que qualquer coisa mude, né? Tá aqui, ó, CPI do crime organizado, o relatório sugere PEC para moralizar o STF. Além disso, eles sugerem algumas PECs para limitar o poder do STF, né? A emenda à Constituição incluiria que os ministros do STF, no exercício de sua função ou fora delas, devem conduzir-se de maneira a não comprometer a reputação do respectivo tribunal, a dignidade do seu cargo, a confiança pública, bem como respeitar os seguintes princípios da moralidade, impessoalidade, probidade, transparência, neutralidade, decoro, eficiência. Isso aqui eu acho muito bacana, acho muito legal, mas a verdade é que é tudo questão subjetiva. Então eles vão dizer que, não, eu estou preservando a moralidade. O Barroso falou lá que eu dizer que perdeu Mané, não sei que ela perdeu numa mola, não quer dizer nada, né? Além disso, disporia que os membros do STF e demais cortes superiores têm o dever de manter postura irrepreensível, mesmo no âmbito privado, guardar absoluta confidencialidade sobre informações que teve acesso em virtude do cargo, dedicar-se ao exercício da função jurisdicional com primazia sobre qualquer atividade, não relacionar-se com pessoas que estejam respondendo a processo criminal ou que estejam parte em qualquer processo perante o respectivo órgão jurisdicional, divulgar remunerações, ou seja, um monte de coisa aqui que eu não sei se ajuda tanto não, tá? Mas seria uma coisa positiva, né? Seria mais uma coisa para tentar limitar o STF. Aqui. O Sakamoto não gostou não, aqui. O relator da CPI indicia STF, poupa colegas e milicianos em ano eleitoral. Que colegas e milicianos? Quem está fazendo coisa errada é o STF mesmo, Sakamoto. Só vocês que estão achando o problema, né? E aqui está o vídeo do Alessandro Vieira anunciando esse relatório da CPI do crime organizado com o indiciamento desse pessoal, né? Então essa é a situação. Acho bacana, acho legal, não vai mudar nada, pelo menos não no curto prazo. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!